Ah, temos que falar de Cruzeiro e Atlético. O senhor Fábio Piperno, ele, lá no outro CNPJ, lá no Bola Rolando que a gente fazia os três aqui juntos, Fábio Piperno uma vez recebeu um ex-presidente do Cruzeiro que chegou com camisa de presente só pra ele. Tô mentindo, Fábio Piperno? Você sabe que eu estava até olhando aqui, eu estou procurando a camisa. Depois daquilo, o Cruzeiro foi rebaixado, não voltou pra Série A. Escrito Piperno, camisa escrito Piperno. Tá escrito aqui Piperno. atrás. Depois que ele ganhou essa camisa, o Cruzeiro foi rebaixado, o Cruzeiro fez hora extra na Série B. Aí na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, o Pipo estava usando a camisa. Aí o Gabigol foi lá e pá, Coringão na final. E agora, na verdade, brincadeiras à parte, Pipe, na verdade é que assim, o Cruzeiro está tentando reconstruir grandeza. É um time enorme, uma camisa enorme, uma história magnífica que ficou manchada, inquinada, diria Abel Ferreira, com os acontecimentos do final da década passada. São duas SAFs, uma depois outra, um time que investe demais e que, por enquanto, não está colhendo os frutos desse investimento todo. Ô Marília, mas você sabe que sobre esse tema investimento, né? E o Magrão, como ótimo jogador que foi, o Magrão sabe, entende bem o que eu vou falar. Que assim, há alguns jogadores, alguns casos, o jogador tem às vezes uma temporada iluminada. E aí o dirigente cai na tentação de achar que, puxa, aquilo vai durar para sempre, tal, e não tem a frieza para avaliar algumas coisas. Então, no começo do ano, o Flamengo fez uma excepcional oferta pelo Caio Jorge. 27 milhões de euros, mais o Cebolinha para um jogador que o Cruzeiro havia pago acho que 6. Olha, né, o tamanho do lucro que o Cruzeiro iria obter com essa transferência. Aí bate aquela coisa do orgulho. Não, eu não vou reforçar um rival e tal, e puxa vida, o menino Caio Jorge jogou tanto nessa temporada e tal, não sei o quê. Muito bem. Passados 8 meses, é evidente que o Caio Jorge, hoje, certamente ele não valeria aqueles 27, muito menos 27 mais o Cebolinha, porque ele viveu uma temporada que ele é um ótimo jogador, mas o que aconteceu ano passado foi um ponto fora da curva. Então, o Cruzeiro gastou muito, trouxe o Gerson, o Cruzeiro está realmente exibindo musculatura econômica para brigar e tal, e o time está muito competitivo. Mas eu acho que o dirigente tem que ter frieza diante de algumas oportunidades de mercado que surgem. O Palmeiras vendeu o Alan agora, um jogador importante, e vai daqui a pouco definir Libertadores, e mesmo assim vendeu um titular importante. Tem coisa que não dá para deixar passar. Eu não sei o que o dirigente Magrão faria, mas eu teria vendido naquele momento. Olha, o Marcos Leonardo, que é do mesmo nível, agora mudou de clube lá na Europa por 20 milhões. Mas isso que você falou, Piperno, né? É muito fácil a gente fazer um comparativo. Fácil. O Pedrinho, que é quem é o gestor do Cruzeiro, ele é muito cruzeirense. Então, foi o que eu perguntei, ele é torcedor, ele é passional. Então, ele não vê o lado profissional, e sim do torcedor. Mas você acha que ele superestimou o Cruzeiro? Porque eu me lembro que na época ele falou muito sobre melhorar o rival. Então o Cruzeiro estaria na Libertadores, o Cruzeiro ia disputar o Campeonato Brasileiro para ganhar, então ele não queria deixar o Flamengo ainda mais forte. Mas e o Cruzeiro não está nesse patamar. Então, mas é aí que o Piperno falou, ele agiu como torcedor. E quando você vê a Leila não é palmeirense. A Leila é vascaína. Que isso? Não. A Leila, no fundo, ela é vascaína, Piperno. Você sabe, o Pipo sabe. Ela é vascaína. Então a relação dela com o Palmeiras é uma relação mais profissional do que torcedora, do que passional. E o Pedrinho, então eu BH, posso assumir o Palmeiras, eu também não sou palmeirense. Mas Não. Mas aí você vai querer afundar o Palmeiras? Ela vai querer afundar o Palmeiras. Foi profissionalismo. Eu e a Leila, a gente tem isso em comum. Mas o que eu tô querendo... Não, eu entendi. É que ele não tá pensando em fazer dinheiro. Ele pensou... no clube, com o coração e não com a parte profissional. Mas eu acredito que o Cruzeiro poderia estar melhor no campeonato se não fosse aquele início de brasileiro tão desastroso. Porque o início do Cruzeiro... A troca do Leonardo Jardim pelo Tite foi um grande erro de administração. Mas ia trazer quem? Não tinha, porque o Leonardo Jardim deixou o Cruzeiro na mão. Ele abandonou o Cruzeiro. Talvez o planejamento do gestor, ele podia do ter Pedrinho... trazido o Arthur Jorge no começo do ano. Mas o Arthur estava no Catar, estava muito bem. Mas veio em abril. Mas ele estava bem. Mas teve a questão
não sei se foi da guerra ali, alguma teve alguma coisa relação ali, e tal, que aí abriu esse mas precedente devido ao pro transfer quem ban estava no e Catar em poder priorizar o sair. salário dos Mas naquele jogadores, momento não tinha outro e a gente nome. tem que O Leonardo Jardim primeiro deixou o buscar Cruzeiro na mão. parecer que tem Talvez se fosse outro treinador, a gente ia estar arrebentando aqui. Ah, Se é o fosse, Vitor Pereira. se fosse versão um dois. brasileiro, igual o se Vitor fosse Pereira um- falou que ia fazer um negócio, na verdade era outro. E daqui a pouco agora o Então, Jardim nomes foi que pro chegaram Flamengo. Então, pela- assim, cara, em cima do que você está falando, eu acho que teve um erro sim nessa venda, mas eu acho que ele pensou no Cruzeiro, como torcedor, num Cruzeiro mais forte. E talvez ele não teria um outro cara para repor naquele momento, até pelo apelo do torcedor e toda a conexão que o Caio Jorge fez com o torcedor no ano passado. Então ele chega tem um Cruzeiro e ele pega e vende seu principal jogador. Ele podia trazer o Marcos Leonardo, ele poderia ter trazido o Gerson, mas entregar o Caio Jorge pro maior rival hoje do Cruzeiro, o maior rival do Cruzeiro é Palmeiras e Flamengo. Pensando no E que o nosso Galo? Não, mas no que o Cruzeiro vislumbra de Campeonato Brasileiro, ele não vê o Atlético. O que Ele aconteceu olha com pra o Galo? cima. Porque o Galo também é uma SAF de coração, Pipo. O SAF também é SAF de torcedor. E o Galo, depois que foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, bateu na trave aí na Libertadores, naquela semifinal, o Galo entrou numa espiral dificílima, né? Agora o Eduardo Domingues... Bom, o Galo vendeu o Hulk, o seu principal jogador. Ele vendeu. Todo mundo aqui com a gente. O Galo é um minha time mãe meio tá sem querendo saber da identidade, não é, crise do São Pipo? O Barili Magrão, Acho que vai ter antes de falar do quê de Galo, né, 2012. você vê como que o futebol também é maluco, né? Então, naquele momento, em janeiro, o Flamengo estava louquinho para contratar o Caio Jorge, tendo no seu elenco o Pedro. 4, 5 meses depois, tinha um monte de gente reclamando do Pedro na Copa, sendo que, se o Flamengo contrata o Caio Jorge, talvez o Pedro tivesse ido para o banco do Flamengo. Olha como que é o futebol. Mas eu acho que, assim, o Galo também pensou grande demais, o Galo queria... O Galo pensou um pouco com cabeça de John Textor, né? Vamos lá, vamos ganhar um título a qualquer custo, vamos montar um timaço, vamos gastar, e ganhou 2 títulos e quase faz técnico, a tríplice coroa lá em 2021. R$3.400. Mas e aí? Todo aquele investimento cabia no bolso? Comprei esse eixo Porque, aqui, dois veja, centímetros menor, há uma pra poder coisa compensar lá a transmissão do que cabo. ela é inevitável. Quer dizer, não dá para clube nenhum fora do eixo Rio-São Paulo querer competir de igual para igual na questão de geração de receitas com Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Né? Até mesmo São Paulo e Fluminense, que aumentaram bastante nesses últimos anos. Os gaúchos e os mineiros, eles são de mercados que, do ponto de vista econômico, não são tão poderosos quanto Rio e São Paulo. Então fica muito mais difícil. Uma coisa é o Corinthians ter que pagar, enfim, ter 2 bi de dívida. Outra coisa é o Atlético Mineiro. Porque a geração de receita por parte do Corinthians vai ser sempre muito maior do que do Galo. E agora? Os 4 R lá vão ficar a vida toda tirando dinheiro do bolso para cobrir, né, despesa, para cobrir buraco? Eu acho que não, até porque eles são empresários muito bem sucedidos aí nas suas atividades e eles são empresários que visam lucro. Ó, a nossa enquete de hoje pergunta sobre o Memphis, a gente entrevistou aqui no primeiro bloco, se você chegou depois, volta a fita da live depois, se você estiver nos canais do YouTube para assistir, entrevistamos o Marcelo Paz e a pergunta da nossa enquete do dia pergunta se o Corinthians acertou em renovar ou não com o Memphis, evidentemente que isso foi na semana passada, mas a gente aproveitou aqui a presença do Marcelo Paz para aquecer esse assunto. A gente vai para um rápido intervalo, para você que está com a gente aqui nos canais do YouTube, falando sobre esse Cruzeiro e Galo, mas aí, ó, só para terminar o Cruzeiro e Galo e emendar o próximo assunto quando a gente voltar do break, tá na hora, dessa vez, o Cruzeiro não deu sorte, realmente não deu sorte, voltou a Libertadores, caiu no grupo da morte. Se classificou em segundo no sorteio, pegou a bolinha do Flamengo. Aí foi eliminado pelo Flamengo em 2 jogos, foi até honroso, o primeiro jogo foi um jogo muito... estranho, né? Técnico e tal, mas o Cruzeiro estava jogando melhor, depois o Flamengo empatou. E no Maracanã, o Cruzeiro teve muita dificuldade no primeiro tempo, no segundo tempo foi um jogo mais competitivo. Mas agora contra o Galo, ele é muito favorito, Piper. Não podemos perder pro Galo dessa vez. Aí é crise Porto Jorge. Mas isso... Marília, mas a questão do muito favorito, eu não sei. O ano passado também era muito favorito contra o Corinthians, era muito melhor time.
Mas é porque o Coringão é não, irresistível, Pipo. É irresistível, né? O Gabigol, esse, aquele... Grande. Bom, mas a verdade é o seguinte, por exemplo, no final de semana, o Galo poupou grande parte do time contra o Internacional. Enquanto isso, o Cruzeiro foi para uma batalha contra o Flamengo depois de já ter jogado contra o Flamengo no meio da semana passada. Então, o Cruzeiro vem de uma mini maratona muito mais desgastante do que a do Galo. Então, e o primeiro jogo é em Galo. Então, isso pode interferir. Não, o primeiro jogo é em Cruzeiro. Primeiro jogo é em Cruzeiro. Tá, desculpa, mas veja, enfim, no Mineirão, mas eu acho que o Galo, até do ponto de vista físico, chega mais inteiro do que o Cruzeiro para esse confronto. Ó, é o seguinte, o Kleber Bahia, ele só gosta de dar bronca em mim. Então eu vou dar a bronca no ar no senhor, Fábio Piper. Quando a câmera abrir assim, é verdade, olha lá, tá vendo? Quando a câmera abrir assim e a gente tiver no intervalo, é porque a gente voltou. Daí você devolve pra mim pra eu dar boas-vindas de novo pra quem tava com a gente no intervalo da festa. Obediente, Fábio Estou sendo obediente. Fábio Piperno. Tomou bronca.